Oi, meu povo, boa noite, né? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula da semana. Hoje a gente vai ter aula de língua portuguesa e história. Vai ser comigo e com o Alan. Amanhã vamos ter a aula de oficina de redação. E sábado a gente vai ter a nossa aula presencial. Então, por favor, aqueles que, né, ainda não viram a minha mensagem no grupo, ou então não viram no presencial, porque eu fui lá um por um para poder lembrar sobre a aula presencial. Se puder aparecer no sábado, realmente, de manhã, a gente vai estar lá esperando vocês lá na Escola Cônego, tá certo? Gente, ó, a aula de hoje é uma aula que em todas as turmas, pelo menos eu já dei. Eu acho que é a terceira aula que eu dou falando sobre tipos e gêneros textuais. Porque é um dos conteúdos que cai muito em prova externa. Então, tanto faz a prova do Enseja, como a prova do Enem, como vestibulares. É um dos conteúdos que mais cobrados, por quê? Porque são coisas do dia a dia. Então, mesmo que a gente não saiba, por exemplo, definir o que é um tipo e o que é um gênero textual, mas a gente utiliza eles no nosso dia a dia. Então, o fato da gente saber lidar com esses gêneros, principalmente os gêneros que são muitos, né? A gente só precisa entender por que é que eles estão conosco e quais são as características dele. Então, hoje é para que a gente possa relembrar conteúdos que com certeza vocês já viram, né? Quem já passou pelo fundamental ou então quem já entrou no ensino médio há um tempo atrás. Por quê? Porque é um conteúdo primordial, é um conteúdo que a gente sabe que a partir daqui a gente consegue avançar. Por isso que a gente começa um pouco mais com esse tipo em relação à leitura e à escrita de tipos e gêneros textuais, tá certo? Quem não quiser tomar nota agora, não precisa, os slides vão ser mandados para vocês e daí depois vocês podem dar uma olhada e vocês podem voltar de novo e estudar, tá certo? Depois eu faço como eu fiz na outra vez, eu tento pegar algumas questões e mandar para que vocês possam responder em casa também. Então, vamos lá, tá bom? Primeiro a gente vai ver realmente, antes de pensar aqui, né, o que é que vai ser o tipo, a gente precisa pensar também o que é um texto, né? Então, quando a gente pensa assim, ai, meu povo, o que é um texto, né? Texto é tudo aquilo que é escrito também, mas texto também é algo para ser passado uma mensagem. Então, para ser passado uma mensagem, a gente tanto pode ter uma linguagem chamada verbal, que é essa que a gente está se comunicando a partir das palavras, como também uma linguagem não verbal, que é aquela em que a gente, por exemplo, tem um desenho, né? Tem uma foto, uma placa de trânsito, e você sabe. Então, por exemplo, quando a gente vai tirar a carteira, muitas vezes a gente estuda as placas de trânsito, porque não precisa ter escrito nada. A partir da visualização, você sabe muito bem o que é que ela quer dizer. Então, ali seria uma linguagem não verbal. E aí a gente também vai ter a linguagem mista, né? Que é aquela linguagem o quê? Aquela que vai pegar a verbal e a não verbal juntas. Ou seja, a gente vai ter desenhos, a gente vai ter talvez aí uma pintura e vai ter algo escrito junto. Então a gente vai ter os dois. Isso acontece muito com as histórias em quadrinhos, com as tirinhas, cartoons. Lembrando que nós vamos ter uma aula só de interpretação, por exemplo, de linguagens mistas, por exemplo, com cartoons e tirinhas, porque cai muito em prova externa. Então, vamos aqui, certo? O que é um texto? É uma sequência verbal, ou seja, uma sequência de palavras, oral ou escrita, que formam todo que tem sentido para um determinado grupo de pessoas de uma determinada situação. Então, a gente vai ter que pensar que texto tanto pode ser escrito, como também pode ser falado, tá certo? O texto pode ter uma extensão variável, ou seja, uma palavra, uma frase ou um conjunto maior. Então, por exemplo, se eu estiver aqui, né, e de qualquer coisa eu peguei e gritar assim, fogo! Pronto, todo mundo entende, só com a palavra fogo,
o que é que está acontecendo. Então, esse fogo aí pode ser visto como um texto, por quê? Porque ele está passando também uma mensagem. Então, quando eu falo assim, socorro! Então, muitas vezes as pessoas já entendem a mensagem repassada. Então, pode ser tanto uma palavra pequena, como também pode ser uma frase um pouco mais extensa, tá certo? Seu nível de linguagem pode ser formal, coloquial, informal ou técnico. Ou seja, por que a gente estuda a língua portuguesa? Isso daí é uma das perguntas que eu sempre faço para os meninos, né? Se a gente já fala o português, por que a gente estuda a língua portuguesa? Porque uma coisa é falar, outra coisa é escrever. Falar é uma fala sua, é uma fala individual. E aí, essa nossa fala tem vícios de linguagem, certo? Então, por exemplo, tem vezes que Liliane, estou dando olho para não sei o quê, né? Eu fico falando, né? Você não vai pegar esse né e botar na escrita. Por quê? Porque são vícios, né? Então, esses né e esses vícios de linguagem são coisas que a gente sabe que a gente carrega na fala, mas a gente não leva para a escrita. Por isso que a gente estuda a língua portuguesa, porque a gente tem um padrão para justamente seguir, que é justamente esse padrão um pouco mais formal, né? Então, por exemplo, quando você vai mandar um bilhete para alguém, você não precisa ser tão formal assim, mas quando a gente está estudando para uma redação, para poder fazer uma redação, por exemplo, na prova do Enseja, nós temos uma estrutura a ser seguida. Então, a gente precisa estudar essa estrutura, tá certo? Você sabia que o conceito de texto não se limita à linguagem verbal? Ou seja, não se limita só às palavras, né? O texto pode ter várias dimensões. Boa noite, Cláudia Evanda. O texto pode ter várias dimensões, como o texto cinematográfico, o teatral, o coreógrafo, o pictório, certo? E aí, o que é que ele vai nos dizer? Que a gente também vai ter o texto a partir não somente das palavras, mas sim a partir do que a gente quer transmitir. Então, por exemplo, você vai num teatro, né? E aí tem uma pessoa fazendo uma dança. Aquela dança ali vai representar algo, então é um texto a ser repassado. Então, aquilo também é visto como texto, tá bom? Então, para que a gente possa fechar isso daqui, texto não é só palavra, mas texto pode ser uma linguagem verbal, que são as palavras, a linguagem não verbal, que é aquela que só tem imagens, desenhos, que não tem nada de palavras, e o texto também tem uma linguagem mista, onde a gente pega justamente o desenho que está ali, junto com as palavras propriamente ditas. Então, todos esses três tipos de linguagem a gente carrega no nosso dia a dia. A gente só não para pensar, eu estou fazendo uma linguagem verbal ou uma linguagem não verbal? Não, a gente não faz isso. A gente vive a nossa vida realmente direitinho, mas a gente precisa entender que muitos momentos da nossa vida a gente lida com essa linguagem. Você chega na UPA e lá tem um cartaz com a mulher fazendo assim, com o dedo. Você já sabe. Aí é porque você não pode falar alto, né? Não pode falar tanto. Por quê? Porque é um ambiente realmente que necessita de silêncio. Então, você já entende. Automaticamente é uma linguagem não verbal, tá certo? Então, para que a gente possa entender o que seria o texto. Por quê? Porque pode ser que lá na frente tenha, quem sabe, uma pergunta ou algo que vá lhe cobrar sobre isso, né? Que o texto é só verbal, que o texto é só não verbal, não. O texto, ele tem justamente os três juntos, tá bom? E aí, a gente pensando no texto, além das palavras, eu trago aqui para vocês essa imagem, né? E aí, essa imagem aí, ela pode representar alguma coisa. Se a gente pudesse descrever essa imagem, o que é que tem nessa imagem? Como é que você descreveria essa imagem? E aí seria interessante eu poder ouvir vocês, ou então ler o que é que vocês podem colocar aí. Então, o que é que a imagem está nos dando, né? Vejam aí. Vamos que a gente vai fazer isso. Hoje vai ser a aula para que vocês possam participar, viu? Então, a gente tem A imagem está mostrando um galhozinho quebrado com uma telha de aranha. Pronto, a teia de aranha. Ok. E aí,
Pronto, a Milena botou, né? As meninas aqui também estão colocando. Deixa eu olhar aqui no chat. Teia de aranha, seria uma casa de aranha. Pronto, ok, né? Eu descrevia como a teia de aranha, que é forte e bem feita. Olha aí, ó, tá vendo? A Magda já foi um pouco mais além. Estamos certos quando a gente fala em teia de aranha, porque é o que está sendo visto aí? Estamos. Só que, se a gente fosse, por exemplo, interpretar, né? Interpretar essa teia. E aí, o que é que ela poderia significar? Aí a Magna já colocou que aí poderia ser algo relacionado, né? A algo forte, algo, né? Que realmente protege. Então, essa teia pode representar isso também, certo? Como a teia de aranha, ela também é feita por alguém, né? É feita por um bicho. E esse bicho aí está confeccionando a sua teia. Então, para a aranha, esse espaço aí é como se fosse um espaço de proteção, um espaço de casa, né? E aí, se a gente for pensar, tudo que cai nessa teia é como se ela fosse fazer assim, não, isso daqui é para que eu possa pegar, por exemplo, os insetos que vão passar por aqui e eu possa pegar a minha comida, né? E assim ela está pensando dessa forma. Então, a aranha olha para a gente olha para isso daqui como se fosse também algo relacionado à proteção e à casa. E quando a gente pensa em casa, a gente pensa na nossa casa, né? A gente pensa em algo o quê? Que a casa é onde a gente quer sempre voltar, é o espaço de proteção, é o espaço do lar, é a casa natal, que mesmo que a gente saia, por exemplo, e case e vá para outra casa, mas parece que a casa da infância sempre está perto da gente. Então, tudo isso vai resgatar o que a gente chama de memórias, né? Então, veja que isso daqui, essa imagem, se eu pedisse para vocês descreverem, vocês estariam fazendo um texto a partir dela. Então, o texto também pode ser uma imagem, por quê? Porque a gente interpreta essa imagem, certo? E aí, uma outra imagem seria essa daqui, certo? O que é que vocês estão interpretando a partir dessa imagem aí? Vejam aí, por favor. Isso é um jeans rasgado? Não é rasgado, tem outro nome, eu acho. É porque hoje a gente não usa mais o rasgado, né? Hoje a gente compra a peça já vem dessa forma. Tem um nome para isso aí, é que agora eu não lembro. Eu também não lembro, não, que eu também não sou dessa época de comprar coisa rasgada, não, né? Deus me livre igual. É engraçado que a peça rasgada é mais cara do que a peça inteira. Eu disse, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Não, é porque é moda. Eu disse assim, não, se for dessa moda, então é bom que a gente não pede, ó, modernização das roupas. Tá vendo? A Magda botou, né? Detonado. Acho que é esse nome mesmo, detonado. Não, detonado para mim é rasgado também, né? Ó, tá tudo detonado. Pois é. E aí, por exemplo, nós somos do tempo em que você comprava uma peça e ela tinha que vir assim toda bonitinha, né? Hoje não, você compra uma peça, ou ela vem rasgada, ou ela vem como se fosse assim de várias lavagens, né? Várias lavagens. Diga, Divan. Não, é porque logo quando começou a aparecer essa moda aí, eu comprei uma bermuda que ela é rasgada quase por toda nas pernas, assim, né? Na parte das pernas. Aí eu usei só uma vez. Eu fui para Quixadá, aí eu passava pelo povo e o povo olhando. Dava quase para ver a cueca da pessoa, porque ela é muito. Depois disso eu guardei ela, ainda vive guardada aqui no guarda-roupa. Nunca mais usei. É muito detonada ela. Não, o bom é que a gente hoje também não perde peça nenhuma, né? Porque se antigamente a gente rebolava, por exemplo, uma peça de roupa porque ela estava com algo, assim, um furinho, essas coisas assim, hoje você não perde peça nenhuma, porque se você tiver rasgado, você está na moda. Então, automaticamente, e veja que isso tem o que a gente chama, que foi colocado pela Magda, né? É a moda também. O tempo vai passando e a gente também tem aquele negócio de seguir a moda. Então, para algumas pessoas, isso é válido.
Mas para outras, por exemplo, a moda não pega tanto, né? Por exemplo, se eu chegar lá em casa, como eu já cheguei uma vez com uma calça dessa para minha mãe, ela falou assim: tem coragem não de pagar numa calça dessa que já está rasgada, né? Então, as pessoas não entendem, e justamente por quê? Porque é algo que a gente sabe que vai se modificando, né? Por exemplo, no tempo do meu pai e da minha mãe, eram as benditas calça de boca de sino, daquelas bem grandes, né? Que hoje a gente não chama mais boca de sino, também tem outro nome que eu também não me lembro, né? Mas tem aquelas calças com as bocas bem grandes. E aí, por incrível que pareça, é algo que sempre volta. É tanto que as pessoas falam assim, rebola a peça não, que daqui a pouco a peça volta e a gente usa. Aquele croppedzinho, né, que as mulheres usam, aquelas peças, aqueles boleros. Até hoje eu tenho aqueles boleros, que são aquelas peças pequenininhas que a gente bota por cima da roupa. Muitas vezes a gente não rebola porque a gente sabe que vai voltando, né? Então, pensando nisso daqui, a gente vai ter uma peça detonada, que a palavra é essa, né? Porque disseram que é aqui, né? Mas se a gente fosse além, se a gente não tivesse, por exemplo, olhando só para a peça do jeans rasgado, o que é que ela poderia também significar? Se não fosse uma peça, ela poderia ser o quê? Ela poderia ser interpretada de que forma? É isso que eu quero. Vejam aí. Que estaria se desgastando? Pode ser. Pode ser. O que mais? Oi, Lane, boa noite. Peça velha, né? E a gente também poderia pensar, meu povo, entrei atrasada, tive um pequeno imprevisto. Tudo certo, Lane, não tem nenhum problema, não. A gente está vendo aqui só o início. E aí, a gente também pode ver que nós temos os fios, né? Que se entrelaçam a essas peças, a essa peça, né? E aí, como é que forma, por exemplo, a nossa peça de roupa, né? É justamente o entrelaçar desses fios. Então, quando esses fios se entrelaçam, eles formam justamente essa peça. E aí, pensem, com o entrelaçar dos fios, a gente também vai ter o quê? O entrelaçar de palavras, que vai dar o quê? Ao nosso texto, tá certo? Então, quando a gente bota palavras, automaticamente a gente está fazendo o que seria um texto. O que estou vendo é um short que há anos guardado, justamente. Então, veja que, ao olhar para uma imagem, a gente também pode ter essa parte da interpretação. E essa interpretação tem tudo a ver com, por exemplo, com resolução de questões. Então, o que a gente está fazendo não é só olhar para uma peça, para uma imagem. A gente está tentando interpretar o que é que essa imagem pode também nos trazer. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, questões de múltipla escolha, a gente vai ter que, por exemplo, interpretar o que é que a questão está pedindo. Então, não adianta ser afoito, ser afoita. A gente precisa entender o que é que a questão está pedindo para que a gente possa marcar a opção correta, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar, certo? Hoje, nós vamos ver 2 conteúdos em um, que são tipos textuais e gêneros textuais. Tudo isso a gente já sabe, a gente só vai relembrar, tá bom? O que são tipos textuais? São estruturas nas quais os gêneros se apoiam. A tipologia textual apresenta características intrínsecas, como vocabulário, relações lógicas, tempo verbal e outras peculiaridades inscritas em 5 tipos. Liliane, o que é que tu está falando? Que coisa tão difícil assim. Pronto. Quando vocês pensarem em tipo textual, vocês vão pensar nos 5 dedos da mão. Toda vez que cair qualquer questão falando sobre tipo textual, você lembre dizendo assim, a Liliane está falando dos 5 dedos realmente da mão. Por quê? Porque cada dedo vai ser um tipo, tá certo? Então, vamos ver aqui cada um deles, tá bom? Quais são os 5 tipos textuais? Narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Por incrível que pareça, todos esses 5 tipos aí fazem parte da nossa vida. O que a gente faz durante a nossa vida inteira
Esses 5 tipos estão com a gente, tá certo? Então, tanto podem estar no nosso dia a dia, como também pode estar dentro dentro da sala de aula, né? Dentro dos nossos estudos. Então, a gente vai ver a cada um desses, certo? Para que a gente possa entender. Então, hoje a gente está pensando como se fosse assim, um funil, tá certo? Os tipos textuais vai ser aquela parte maior do funil, e depois a gente vai funilando, estou ao contrário. O tipo textual vai ser a parte menor, para depois chegar na parte maior. Por quê? Porque ela vai começar de baixo, do pequeno, até chegar nos gêneros que são grandes. Então, depois a gente vai entender, tá bom? Então, vamos ver cada um deles. Primeiro, vamos para o tipo da narração. Ó, narração. Narração vem do quê? Vem de narrar. O que é narrar? É contar algo, né? Eu estou narrando uma partida de futebol. Você está ali contando algo que você está vendo, tá certo? Então, eu estou botando narração ou narrativo, porque pode muito bem chamar os dois, como narração ou narrativo. Tipo textual narrativo ou tipo textual narração. Os tipos textuais narrativos apresentam ações, personagens, tempo e espaço. Ou seja, se você está contando uma história, você está contando, por exemplo, as pessoas que estão dentro dessa história, qual é o espaço dessa história, né? Qual é o tempo dessa história. Então, tudo isso tem a ver com narrar, certo? Quais são, por exemplo, os tipos textuais de narração? Romance, novela, crônica, contos de fada, lendas, certo? Ou seja, tudo isso que está aqui é o quê? É algo para ser contado. Quando eu falo de romance, eu não estou falando de romance entre homem e mulher, entre mulher e mulher, homem e homem, não. Não estou falando de algo de sentimento, não. Eu estou falando de livro, né? De livro publicado. Ou seja, quando a gente lê, por exemplo, uma história pequena, ela pode ser uma crônica. Quando a gente lê uma história maior, ela pode ser um conto. Quando a gente aumenta essa história, ela pode ser um romance. Então, todos eles fazem parte do quê? Do tipo textual de narração. Então, vamos ver aqui um exemplo de narração. Essa daqui é uma parte de uma crônica. A Liliane está muito pequena aqui, é porque eu botei só para que a gente pudesse dar uma olhada. Tá bom? Mas quando vocês pegarem os slides, que vocês forem voltar para olhar bem direitinho, vocês vão perceber. Ou seja, aqui está dizendo assim, vou só começar. Ó. Romildo gostava de sua escola por causa dos amigos. Lá ia todos os dias para encontrá-los e esquecer nas brincadeiras um pouco da dura vida que a pobreza lhe impunha. Instrução mesmo a sua escola quase não oferecia. Quando muito, havia professores, e a estrutura física do velho prédio não oferecia um ambiente propício à reflexão e aos estudos. Dá para perceber aqui que, por exemplo, Romildo vai ser o nosso personagem, né? E essa história aqui está sendo o quê? Uma história contada, né? Ele está indo para a escola e aí automaticamente está descrevendo o que é que o Romildo está passando dentro da escola. Muitas vezes está falando que a escola não tem tantos professores, né? Como é a estrutura da escola, que é uma estrutura que vai trazer, por exemplo, um prédio muito velho. Então, isso daí é uma história que está sendo contada. Então, por isso que ela está dentro do tipo de narração. Tá certo? Deu para entender? Então, toda vez que eu contar uma história, então vai ser o tipo narrativo. É só pegar narrativo, narração, tá certo? Pronto. Esse é o primeiro tipo, tá bom? Como também a gente pode ter um exemplo de narração a partir de música. Aqui a gente tem a música Faroeste Caboclo do Legião Urbana. E eu acho que todos vocês devem conhecer, porque é do nosso tempo, né? Legião Urbana. Então, quando a gente vê Legião Urbana, principalmente a letra da música, a gente percebe que é uma história contada, né? Não tinha medo, tá do onde Santo Cristo, que era que todos diziam, quando ele se perdeu, deixou para trás todo o marasmo da fazenda só para sentir do seu sangue o ódio que Jesus lhe deu, e assim vai.
quando a gente vai percebendo, automaticamente é uma história que está sendo contada, né? Até o finalzinho, até o final do aonde a gente sabe que termina. Toda essa história aí, toda essa letra está dentro do tipo que a gente chama de narrativo. Por quê? Porque também é uma história contada. Então, não é somente narrativo, não é somente livro, certo? Pode ser justamente uma história que pode ser contada. Por exemplo, as músicas da Marília Mendonça também tem muito exemplo de texto narrativo. Por quê? Porque ela vai contar uma história sempre de mulheres que passam em relação, né, aos amores e tudo. Tudo isso aí, quando você vê algo que está sendo contado, está dentro do tipo narrativo, tá bom? Então, eu botei uma crônica e coloquei também uma letra de música. Então, os dois estão dentro do tipo narrativo. Segundo tipo é o tipo descritivo, que pode ser também descrição. Descritivo vem de quê? Descrever, né? Então, narração vem de narrar, descritivo vem de descrever. O que é descrever? É falar sobre algo. Algo que você presenciou, que você viu, né? E que está relacionado a uma pessoa, a um objeto, a um lugar. São percepções da pessoa que está sendo contado. Então, quais são os tipos, por exemplo, qual é os exemplos de tipo descritivo? A gente tem, por exemplo, o diário. Eu sou do tempo do diário, né? Que as meninas escreviam o diário e guardavam o diário. Ai, ele não olha para mim. Ai, ele passou não sei o quê, não sei o quê. Ai, eu gosto tanto do fulano. Pronto. Isso daí seria o tipo descritivo, tá certo? Relatos de viagem, né? Ai, gente, eu fui, por exemplo, para Gramado, né? E aí, a Liliane, como foi? Aí foi maravilhoso. A gente foi, por exemplo, lá no Minimundo, a gente foi ver o Museu de Cera, aconteceu isso. Ou seja, eu estou descrevendo a minha viagem. Então, é o relato também, certo? Biografia, autobiografia, tá certo? Lista de compras, tá bom? Então, por exemplo, quando você está lá, as meninas e os meninos que fazem as listas de compra. Minha mãe não sabe ler e escrever, então ela vem com o papel e fala assim, bora fazer a lista. Ela não vai fazer as compras sem fazer a lista. Por quê? Porque ela sabe que quando a gente vai sem a lista, a gente acaba trazendo coisa que a gente não quer. Ou então coisa que a gente deveria trazer, a gente não traz, né? Então, a lista de compras também é algo descritivo. Assim como cardápio. Toda vez que a gente vai, por exemplo, comer fora, né? Ou restaurante, pizzaria, qualquer outra coisa, a gente pede, me traz aí um cardápio. E o cardápio não está descrevendo? Eu quero uma pizza portuguesa. O que é que tem na pizza portuguesa? Ela, desse jeito. O que é que tem na pizza portuguesa? Aí tem mussarela, ovo, pronto. Ela está descrevendo o que é que tem na pizza. Então, toda vez que você fizer isso, você está utilizando o tipo descritivo, tá certo? Então, vamos ver aqui, por exemplo, exemplos do tipo descritivo. Ó. Nós temos aqui um exemplo que são das 100 crônicas do Mário Prata, né? Nós temos aqui, ó, ao lado do meu prédio, construíram um enorme edifício de apartamentos, onde antes eram 5 românticas casinhas geminadas. Hoje, instalaram-se mais de 20 andares. Da minha sala, vejo as varandas, estilo mediterrâneo, do novo monstro. Devem distar uns 30 metros ou mais, não mais. E foi numa dessas varandas que o fato se deu. Veja como ele está descrevendo em relação ao prédio, né? Então, quando ele faz isso, a gente está utilizando-se realmente do tipo descritivo. E o exemplo 2, ó. Era alto, magro, vestido todo de preto, com o pescoço entalado no colarinho direito. O rosto aguçado no queixo ia se alargando até a calva vasta e polida, um pouco amogoado no alto. Tingia os cabelos que de uma orelha a outra lhe faziam colar para trás da nuca e aquele preto lustroso dava, pelo contraste, mais brilho à calva. Tá vendo que eu estou falando de quem? Estou falando de uma pessoa, né? E essa pessoa está sendo descritiva, ou seja, as pessoas estão descrevendo quem é essa pessoa alta, magra, vestida de preto.
Então, toda vez que eu faço isso, eu estou descrevendo. Então, peguem as palavras. Narrar, certo? Descritivo, descrever, tá bom? Próximo, vamos dar uma olhada. Nós vamos para o nosso terceiro tipo. Pronto, esse terceiro tipo é o tipo que vocês estão estudando desde o início, que é o quê? O dissertativo. Que tipo é esse, Liliane? É o tipo da redação. Quando a gente vai fazer redação, é esse tipo aqui que a gente se utiliza, por isso que a gente tem que estudar ele, tá certo? Então, dissertar. O que é dissertar? É você expor a sua opinião a partir de um tema. Pronto, é isso. É você defender um tema a partir da sua opinião. Então, por exemplo, tem coisas que as pessoas falam assim, ninguém deve falar sobre política e religião porque as pessoas brigam. Não, não é só porque as pessoas brigam. A gente sabe que quando a gente fala de política e religião, pessoas têm as suas. Só que a gente só precisa entender que cada um tem o seu. A gente só não precisa brigar por conta disso. Mas, por exemplo, quando a gente for falar sobre religião no geral, a gente tem o nosso modo de pensar, tá certo? Então, quais são os exemplos de tipo dissertativo, que também pode ser chamado de dissertação, né? Por exemplo, a carta de opinião, a resenha, o artigo, o ensaio, e eu não coloquei aí, mas era para ter colocado a redação, né? A redação também é um tipo de dissertativo, de exemplo dissertativo, tá certo? Ou seja, é tudo aquilo que simplesmente a pessoa vai defender o seu ponto de vista, tá bom? E aí vamos dar uma olhada, por exemplo, nos exemplos aqui em relação à dissertação. Ó. Aqui foi uma reportagem, né, um texto retirado da revista Veja, de 1993, ó. E aqui ela vai dizer, ó, até há cerca de 10 anos, ao pesquisar apartamentos de bom nível para comprar, o brasileiro prestava muita atenção no tamanho das salas de visitas, no conforto da suíte do casal e na praticidade da cozinha. Às vezes, esses apartamentos incluíam uma varanda, mas com frequência era a parte menos notada da planta. No estilo arquitetônico vigente na época, os prédios eram caixotões de concreto e vidro com linhas retas e duras, e as varandas, com raríssimas exceções, não passavam de pequenos recortes na fachada, às vezes menores ainda que os minúsculos quartos de empregada. De uns tempos para cá, um sopro de ar refrescou a moradia urbana. Embora continue a prestar atenção na sala e nos quartos ao comprar um imóvel, o brasileiro descobriu uma paixão arretada pelas varandas. Os arquitetos as reinventaram como peças fundamentais dos apartamentos. Hoje, basta um passeio pelas ruas das grandes cidades para constatar que as varandas protagonizaram a mais persistente mudança na arquitetura vertical brasileira. Tá vendo? Aqui, certo? Se a gente fosse pegar assim, qual seria a temática que está sendo falada nesse texto? Qual é a temática que está sendo discutida, defendida? Hein? Claudio Evandro até falou assim, eu e meu esposo, eu sou evangélico e ele católico, e aí sempre dá um debate bíblico. É bom ter debate bíblico, né? É muito bom, com certeza. Veja que o texto está falando de quê? O texto está falando das varandas. E aí ele está pegando o quê? O estilo de varanda desde há 10 anos atrás, né? Desde há 10 anos atrás. E como é que elas foram sendo modificadas? Antigamente, as varandas, elas nem eram vistas muito, ficavam realmente esquecidas dentro, né, do espaço da casa. Mas, de uns tempos para cá, simplesmente a gente descobriu as varandas, né? É tanto que hoje, quando você vai, por exemplo, comprar um apartamento, aí o povo sempre pergunta assim, se for com varanda, é bem mais caro, né? Por quê? Porque a gente sabe que é um espaço a mais que você vai ter que pagar. E aí, quem tem sua varanda em casa, simplesmente tem muita coisa, né? Com certeza. E quando a gente é do sertão, quando a gente é de cidade pequena, graças a Deus a gente tem espaço.
E o fato da gente ter espaço, a gente pode fazer, quem sabe, um alpendre para poder colocar uma rede, se balançar. Coisa que, por exemplo, aqui na capital, se você for ver, são cubículos, né? Apartamento não, apertamento. Então, e são apertamentos que valem muito dinheiro. Então, veja como isso vai se modificando. Então, aqui é um texto dissertativo na qual a pessoa está falando sobre a defesa em relação à varanda, ou seja, a modificação das varandas. É dessa forminha assim que talvez vocês devam fazer na redação. Deixa eu ver aqui. É sobre o bem-estar e as mudanças na arquitetura, a Magda colocou, né? Seria a área de lazer de quem mora na cidade, justamente. É isso mesmo. Então, veja que uma varanda faz toda a diferença, né? É por isso que quando as pessoas, por exemplo, têm, agora na Semana Santa, quem viu as estradas, viu um monte de carro vindo da capital para o interior. Por quê? Porque o povo simplesmente pega uns 3 dias e vai para o interior. Ah, eu vou descansar no interior. Por quê? Porque a vida de capital é corrida. E é verdade, né? E aí você chegar, ter um alpendre, botar uma rede, se balançar, é uma das melhores coisas que a gente sabe que a gente tem. E muitas vezes a gente não dá valor, né? A gente acha que a vida do outro é sempre a melhor. Nem sempre é assim. O quarto tipo é o quê? Expositivo, que também pode ser chamada de exposição. Então, expositivo é o quê? Expor, né? Então, o que é um expor, né? É você realmente expor uma ideia utilizando-se de recursos como definição, informação, descrição. Ou seja, você vai falar sobre algo a partir do seu ponto de vista. Quais são os tipos, exemplos de exposição, né? A gente vai ter, certo? A gente vai ter palestra, certo? Por exemplo, o tipo que eu estou fazendo agora, né? É um tipo expositivo. Por quê? Porque eu, Liliane, estou dando aula. Então, quando eu estou dando uma aula, eu estou expondo um conteúdo, que é o conteúdo de língua portuguesa. Então, nesse caso, se eu fosse perguntar, a aula está em qual tipo, né, textual? É o tipo expositivo, porque você está debatendo um tema, tá certo? Assim como você pode ser uma entrevista, uma conferência, tá certo? Então, vamos ver aqui exemplos da exposição, ó. A gente tem aqui, as cidades também comem, né? Que é em relação aqui, é um texto da Editora Moderna. Não vou ler todo, certo? Eu vou começar aqui, ó. Se você vive em uma grande cidade, com certeza não verá hortas próximas da sua casa, nem encontrará vacas, galinhas passeando pelo seu bairro. Com certeza, todos os dias você toma leite, come tomates e come ovos. Você gostaria de saber como os alimentos chegam para as pessoas que vivem nas cidades? Isso daqui é bem interessante, porque o pessoal da cidade vai até o supermercado para comprar comida. Enquanto que nós, do interior, a gente pode muito bem o quê? Plantar a nossa comida, né? E nós que temos, por exemplo, um pedaço de terra, e nesse tempo que é o tempo da chuva, e que tem realmente as pessoas que sabem plantar, as pessoas vão plantar o seu milho, o seu feijão, né? E aí a gente consegue realmente viver daquilo que a gente planta. Claro que quando vem a seca, também vem o lado ruim, mas que se a gente perceber, né? Se a gente for perceber, o que a gente tem de mais rico é justamente isso. É uma vida simples, é uma vida não tumultuada, é uma vida que a gente pode ter a nossa terra e plantar, né? Então, muitas vezes, a gente olha pelo lado negativo. Aquele negócio, parece que a grama do outro sempre é mais verde. Nem grama a gente tem. Como é que a gente vai pensar na grama do outro, né? Então, gente, toda vez que a gente pensar que a vida do outro é melhor, olhe para a sua vida, né? É tão bom poder voltar para casa e ter uma casa. É tão bom você poder plantar o seu alimento. É tão bom você ter uma família unida, ter coisas que muitas vezes as pessoas não têm. E a riqueza da vida está nisso. E aí, só completando, que eu acho que esse texto é maravilhoso. Primeiro, os produtos que necessitamos são colhidos no campo. Agricultores e criadores de gado trabalham sem descanso para que todos os dias possamos comer batata, verduras e frango.
Depois, os alimentos são transportados do campo até a cidade. Caminhões e caminhões carregados de laranja têm que transportar montanhas de farinha. Em seguida, os alimentos são armazenados nos mercados centrais. Todas as manhãs, quando o sol ainda não nasceu, os verdureiros, os açougueiros e os peixeiros vão a estes mercados comprar os seus produtos. Em continuação, os alimentos são distribuídos em todos os estabelecimentos comerciais e chegam os mais distantes cantos das cidades. Por último, os alimentos são vendidos em pequenos estabelecimentos comerciais e nos mercados de bairro e nos grandes supermercados. Finalmente, você poderá comprar o que quiser. Na verdade, não é fácil, não é nada fácil alimentar uma grande cidade. E é verdade, né? Então, pensar, quando você vai no supermercado, que é o último do último, simplesmente você fala assim, vixe, mas tá tudo tão caro, né? Armaria, o café, que antigamente, é verdade, antigamente a gente comprava o café por 7, 8 reais, o café hoje já tá mais de 20, né? E dependendo do café, realmente, aí você fala assim, mas meu Deus, por que tá tudo tão caro? Porque tem esses atravessadores aqui. Quando uma pessoa, por exemplo, ela planta e ela colhe, ela pode vender pelo preço que ela estabelecer. Mas da onde ela vende, simplesmente vai ter pessoas que vai revender, né, até chegar na sua mão dentro de um supermercado ou de um mercadinho pequeno. E aí, claro, todo mundo que vai vender alguma coisa vai ter que tirar o seu lucro. E o lucro vai ficando em cima de alguma coisa. Por isso que lá no final, que é nós comprando no supermercado, a gente compra bem mais caro, porque tem os atravessadores no meio, tá certo? Então, isso daqui é um tipo de quê? É um tipo de texto expositivo. Está falando, por exemplo, como é a vida nas grandes cidades e como é que essas pessoas lidam com a comida que sai dos campos e chegam até lá, tá bom? E por último, o texto que injuntivo, que é a mesma coisa da injunção. O que é um texto injuntivo? É aquele texto que dá ordem em você. Simplesmente ele dá ordem, ele faz um alerta, certo? Então, todo texto que faz isso é um texto injuntivo. Por exemplo, uma bula de remédio é um texto injuntivo. Por quê? Porque ela vai olhar para você e vai dizer assim, tome o remédio de 12 em 12 horas. Tome, né? Ou então, por exemplo, um manual de instrução. Você comprou uma cômoda e a cômoda vai simplesmente vir desmontada. Quem é que vai montar? Eu não vou pagar um para montar, não. Vou pedir meu marido para montar. O pobre vai olhar lá do manual de instrução e vai dizer, né? Pegue o parafuso e coloque no lado direito, não sei o quê. Junte, não sei o quê, não sei o quê. Pronto. Aí, mesma coisa da receita, por exemplo, uma receita de bolo, uma receita culinária, né? Quando você tem a receita, aí fala assim, ingredientes, aí no final fala como? Junte tudo numa bacia e mexa, mexa, mexa e deixe lá até tantos minutos. Pronto. Isso daí é uma ordem, é um alerta, certo? Então, toda vez que isso acontece, é um texto injuntivo. Então, a gente vai ter o quê? Propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, regulamento. Então, vamos ver aqui exemplos. No texto injuntivo, a gente vai ter os verbos imperativos. Liliane, o que diacho é verbo imperativo? É o verbo da ordem, certo? Então, quando eu falo assim, cala a boca, menino. Quando eu falo cala a boca, é o verbo calar, né? É o verbo imperativo, porque eu estou dando uma ordem, tá certo? Do mesmo jeito que eu falo assim, ei, Edvan, beba. Beba, meu filho, que é bom para você. Beba. Quando eu falo beba, é um verbo, que é do verbo beber, que é do verbo beber. Então, é um verbo imperativo, que é um verbo de ordem. Então, vamos ver aqui exemplos de texto de frases injuntivo, né? Nós somos do tempo da propaganda do batom, né? Compre batom, não tinha? Não sei se vocês lembram. A pessoa botando assim o batonzinho da garota, botando assim, compre batom, né? Ou está muito frio, leve o agasalho quando sair. É tanto que eu botei em preto, ó. Leve é o verbo levar.
que é o verbo imperativo, é o verbo de ordem, tá certo? Não pise na grama. Pise, que vem do verbo pisar. Então, também é um verbo injuntivo. Não pise, é uma ordem. Te amarei por toda a vida. Case-se comigo. Então, quando você fala case-se comigo, você está pedindo a alguém em casamento, então você está pedindo esse alerta para essa pessoa. Filhinho, vem almoçar, vem. Ei, menino, vem almoçar. Quando você pega o verbo vir, né? Vem. Então, automaticamente, você também está passando uma ordem, tá bom? Esses são os verbos imperativos. Mas também, a gente tem o que chamar de os chamados verbos prescritivos, que não é só uma ordem. Ele também pode ser o quê? Um conselho, uma sugestão, um pedido, um convite. Por exemplo, vamos ter aqui, ó, a gente tem assim, cuidado com o cão, afaste-se. Esse afasta, que é do verbo afastar. Então, afaste-se. É o quê? É um pedido que você está fazendo à pessoa. Se preferir, acrescente coco ralado à mistura. Aí a nossa bendita receita, né? Acrescentar. Dobre a primeira à direita e depois siga em frente até o final da rua, perdão. O verbo dobrar e o verbo seguir. Venha para a minha festa de aniversário, estou aguardando. Venha, que eu estou te esperando. Venha, né? É um pedido. Pode esfriar à noite, leve este casaco. Certifique-se de que a peça foi colocada. Então, veja, todas essas frases aqui são frases do tipo injuntivo. Por quê? Porque elas dão uma ordem, elas fazem um alerta, elas fazem um pedido, tá certo? Então, aqui a gente fecha os nossos 5 tipos, ou seja, narração, descrição, dissertação, exposição e injunção, tá certo? Por isso que eu falo, toda vez que a Liliane disser assim, nós temos quantos tipos? 5, os 5 dedos da mão. Então, cada um deles, realmente, a gente vai ter características próprias para eles, tá certo? Pronto. E aí, meu povo, vamos avançar. Por exemplo, a gente não está falando dos 5 tipos? Pois pronto. Para cada tipo desse, tem o que a gente chama de gênero textual. Veja, tipos só tem 5. Gêneros tem, ó, milhares. A gente não consegue nem definir quantos gêneros textuais a gente tem na vida. Por quê? Porque a gente sabe que alguns gêneros nascem e outros morrem. E gênero é tudo aquilo que passa uma mensagem. Então, tudo aquilo que você falar e você pedir a alguém, você está utilizando um gênero textual. Então, por exemplo, quando eu falo lá na narração, um conto. Um conto é o quê? É um gênero dentro do quê? Do tipo narração, tá certo? Quando eu falo, por exemplo, manual de instrução, é um gênero dentro do tipo injunção, tá certo? Então, para cada tipo que a gente viu, nós temos o quê? Milhares de gêneros. Milhares. Milhares mesmo. Então, hoje a gente só vai ver alguns que eu coloquei, que alguns já fazem parte da nossa vida e outros, ó, simplesmente estão em desuso. E aí, os gêneros textuais, né? Eles têm o quê? Funções específicas, porque eles vão trabalhar juntamente com essa parte de passar uma mensagem. Então, vamos aqui, ó. Primeira característica. Os gêneros textuais têm uma função específica para um público específico, ligado às práticas sociais. Por exemplo, quem gosta de cozinhar, com certeza vai se utilizar muito do gênero textual, que é receita culinária. Eu, Liliane, sou zero à esquerda para cozinha, né? Eu sempre gosto de dizer que parece que eu não nasci realmente para cozinhar. Mas, simplesmente, eu não procuro muita receita, enquanto que tem gente que adora fazer bolo, adora fazer, por exemplo, uma lasanha, sabe fazer uma moqueca, sabe fazer um monte de coisa que eu simplesmente sei para onde é que vai.
Então, isso daí é um gênero textual específico para quem? Para essa pessoa que gosta de cozinhar, tá certo? Olha, a Cláudia Evanda, eu gosto muito. Beijo a Deus, pois traga comida. Vá sábado e leve comida para nós, para a gente comer, certo? Quem for, leve comida, porque a gente sabe que o saco não fica em pé, não, saco vazio. Outra característica do gênero, variam de acordo com o tempo, com a sociedade e com a cultura de cada povo. Ou seja, tem gênero, né, que simplesmente fica pelo meio do caminho e ele simplesmente some. Ele simplesmente some. A gente vai ver aqui, eu nem vou dar spoiler, porque se eu der spoiler, lá na frente vocês realmente vão dizer, a Liliane já falou, não vou dar spoiler. Tem coisas que a gente nem usa mais, por quê? Porque realmente nós já estamos na época da tecnologia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. Eu acho que vocês foram deles. Não tem aquele... Não sei se vocês pegaram. Aquele disquetezinho do computador, que era quadradinho, que você colocava? Ou então, o CD dentro do Walkman, você comprava o Walkman e você botava o CD dentro do Walkman, redondinho, botava os fones e ficava ouvindo, né? Hoje, o povo não compra mais CD. Hoje, você baixa tudo pela internet, né? Tem os streams da vida, que hoje as pessoas, quando vão lançar música, não lança mais, por exemplo, antigamente uns LP, né? Desse tamanho, grandão. As pessoas botavam na vitrola, né? E tocava. Hoje não. Hoje eles lançam na internet, porque sabe que quanto mais baixado também vai ser retorno para eles. Então, veja como as coisas modificaram. Então, por exemplo, o Walkman é um gênero textual, o LP é um gênero textual. Eu sou do tipo que eu ainda fui na locadora, quando você tinha que alugar fita VHS. Ah, eu quero assistir um filme. Você tinha que o quê? Ir na locadora, deixar seu nome. Quando o filme chegava, a pessoa ligava para você, e teu filme chegou. E você ia pegar o filme. Pronto. Então, veja, gente, é a coisa mais certeira da vida. Eu sou de 1986. As pessoas que dizem que é da década de 80, elas passaram por tudo nessa vida. Por quê? Porque elas passaram por várias modificações. A gente pegou muita coisa, muita coisa. E hoje a gente está simplesmente o quê? Na tecnologia. Tem coisa que eu não sei nem mais mexer. Os alunos olham para mim e falam assim, ai, tia, isso está obsoleto. O meu publicidade está obsoleto, né? Pelo amor de Deus. Pois é, o Cláudio Evandro é de 86 também. Quem é da década de 80 pegou 1001 coisa até chegar aqui, com certeza, né? E assim a gente vai caminhando. E aí, que mais, né? Representa um vasto número de textos. E agora a gente vai ver aqui o que é que cada um vai dizer. Primeiro, olha o tanto de gênero textual. Aqui eu botei só alguns exemplos, meu povo. Cartão postal. A gente usa cartão postal hoje? Usa não. Telegrama. A gente usa telegrama hoje? Nunca mais. Artigo científico a gente ainda utiliza, né? Que a gente faz. Conto, piada, poema, cartaz, e-mail, receita médica e receita culinária, ofício, charge, história em quadrinho, bula de remédio, ata, lista telefônica. Alguém aqui ainda tem lista telefônica? Não tem nem telefone, meu povo. Imagine lista telefônica. O telefone, que é o telefone que ficava em casa, né? Hoje, eu acho que é raro uma pessoa ter um telefone que fica em casa. Quem é que vai pagar telefone se tem um celular, né? E aí, conversa telefônica, discurso, entrevista, aula, legenda. Veja que tudo isso aí é o quê? Tudo isso são gêneros textuais, ou seja, são eles que estão dentro dos tipos textuais. Deixa eu colocar aqui que o negócio está descarregando. Então, a gente vai ver que cada um deles vai estar dentro dos 5 tipos, certo? Por isso que eles são muitos, e a gente não tem justamente como medir, tá certo? Então, vamos aqui, vamos fazer uma brincadeira. Eu vou botar uma frase, e vocês vão me dizer quem é que está falando, qual é o gênero que faz parte dessa frase, certo? Vamos lá,
Mamãe, fui ali e volto já. Certo? Qual seria o gênero que tem a ver com essa frase? E aí? Eu quero que vocês pensem. Hein? São coisinhas pequenininhas. Diga aí. Estou vendo aqui. Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa. Não. O gênero é tudo aquilo que a gente utiliza para passar a mensagem. Então, por exemplo, minha mãe, ela não sabe nem ler e escrever. Então, eu não posso deixar isso daqui para ela ler, né? Mas se ela soubesse e eu chegasse em casa e a mãe não tivesse com celular, eu ia deixar o que para ela? Para ela saber para onde é que eu fui. Um bilhete. Muito bem, Lourdes, um bilhete. Então, eu pego, a mãe vai chegar daqui a pouco, mas eu tenho que sair. Eu pego um bilhete e deixo em cima da mesa. Ela chegar, um recado, bilhete, isso. Então, isso daí é o gênero textual. Bilhete, recado, tá certo? Então, quando eu falo, mamãe, fui ali e volto já. Pronto, isso é um bilhete, tá bom? Segunda frase. Prezados senhores, venho por meio desta... Peguei só o início. Isso quer dizer o quê? Qual é o gênero que tem a ver com essa frase? Mensagem. Uma carta. Uma carta. Muito bem, Lourdes e Gleice. Uma carta. Prezados senhores, venho por meio dessa carta informar, papapá. A gente usa carta hoje? Não se usa mais carta. As pessoas não mandam mais carta. Antigamente a gente ia até os correios e comprava o selo e mandava a carta para o povo. Hoje a gente não usa. Por que a gente tem o celular na mão? Né? Próximo. Alô, alô, quem fala? Que gênero é esse? Alô, alô, quem fala? E aí? Pronto, uma mensagem o quê? Telefônica, né? Isso, muito bem. A outra, conhece, veja essa, conhece aquela do português? Conhece aquela lá do português? Vê se vocês conseguem pegar essa. Conhece aquela lá do português? Isso, Milena! Piada do português, né? Muito bem. Tá vendo como o povo tá esperto? O tema de hoje vai ser... Vai ser o quê? Qual é o gênero? O tema de hoje vai ser... Aí, meu povo. Hein? A apresentação expositiva é o tipo, né? A apresentação expositiva é o tipo. O gênero é o que está dentro do tipo, né? Então, que gênero é esse? Vocês estudam, meu povo, isso. Vocês estudam isso dentro do Benção. O que é? O tema. Aula. Hã? Aula. Não, tema. Mas pode ser aula também. Pode ser aula, por exemplo, qual é o tema da aula de hoje, né? Tipos e gêneros textuais. Como também pode ser o quê? O tema de uma redação, né? Também pode ser, tá bom? E pegue a lateral e junte com a parte inferior e coloque o parafuso. Isso que é, qual é o tipo, não, perdão, qual é o gênero? Manual, isso, manual de instruções. Muito bem. E por último, tome de 12 em 12 horas. O que é? A bula do remédio. A bula do remédio. Pronto. Então, veja, ó, tudo isso aqui
fazem parte dos gêneros. Por quê? Porque eles são milhares. E aí, por eles serem milhares, eles estão simplesmente direcionados aos 5 tipos. Certo? Vamos continuar. Agora, eu quero que vocês olhem para cada um deles e vocês vão me dizer que gênero é esse que está aparecendo. São 2, no caso aqui, né? Esse primeirozinho que tem assim, Selma, né? Trouxe um pedaço de bolo para você e outro para o Gustavo. É para a hora do recreio. Foi minha mãe que fez. Está uma delícia. Até mais, Ana. Que gênero é esse? O bilhete. É um bilhete. É um bilhete. Tá. Muito bem. Isso mesmo. Milena, Lani, Lourdes. É isso mesmo. E o próximo? Qual seria o gênero do próximo? Paracetamol. E aí? Vai ser o quê? Bula de remédio. Bula de remédio. Bula de remédio. Pronto. Muito bem. Isso mesmo. Tá vendo? Bilhete e bula de remédio. Tá bom? Pronto. Se eu perguntasse, gente, a bula de remédio, que é um gênero, ele estaria dentro do quê? Da narração, da descrição, da dissertação, da exposição ou da injunção? Qual Descrição. seria o tipo? Qual seria? Descrição. Aí, a bula seria a descrição? Seria também. Muito bem. Vamos lá. Próximo, mais 2 gêneros. E aí? Injunção e descrição, né? E aí? O primeiro seria o quê? Vocês nunca passaram por esse aí, não? Quem, hein? É um convite. Isso, é um convite, né? Antigamente, as pessoas, quando iam se casar, gostavam de mandar convite de casamento, né? No papel, todo bonitinho, escolhia papel, papapá, papapá. Hoje não, o povo só faz de boca. Bora, mulher! Ou então manda o convite pelo WhatsApp e as pessoas vão, né? E o próximo, esse que tem um tatuzinho aqui dizendo assim, alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatu tatutando é mesmo que tatu tá. E aí? Daqui é o quê? Piada? Pode ser uma piada? Todo mundo concorda que é uma piada? E aí? Lourdes diz que sim. Vamos ver. É um trava-línguas. É um trava-línguas. Tatu, 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 tatu. É um trava-línguas. Tá certo? Próximo. O cão e a carne. Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como sua imagem. E o cão, que seria os dois, ficou sem nenhum. Moral da história, quem tudo quer, tudo perde. Isso daqui é o quê? Muito bem, Milena. Uma fábula, ou seja, as historinhas que a gente conta para as crianças, né? Fábula é muito parecido, tá bom? Próximo. Mais 2, ó. Esse primeiro aqui seria o quê? E-mail. Um e-mail. Um e-mail, vamos ver se é um e-mail. É um e-mail. E esse daqui, o bolo de amêndoa, é? Perfeito. Uma receita. Muito bem, tá vendo? Próximo, ó. Esse daqui, telelistas, é o quê? Fala. Botei. Lista telefônica. A gente nem usa mais, né? A gente nem usa mais. E o próximo que está aqui, conheça as características de cada animal, seria o quê?
Hein? Signo? É um signo? É, signos. E os signos têm a ver com o quê? Cada um de nós tem. Horóscopo de revista, né? Isso, muito bem, horóscopo. Lembra que é do nosso tempo comprar as revistazinhas para ficar sabendo o que é que ia acontecer durante o dia, durante a semana, papapá. Pois é, somos desse tempo, né? Somos. Pronto. E esses daqui, ó, brinquedo. Foi um sonho que eu tive, era uma grande estrela de papel, o cordel, e o menino de Vivi. O menino tinha lançado a estrela, com ar de que semeia uma ilusão, e a estrela ia subindo, azul e amarela, presa pelo cordel à sua mão. Mas tão alto subiu que deixou de ser estrela de papel. E o menino, ao vê-la assim, sorriu e cortou-lhe o cordel. Isso é o quê? É uma poesia. É um poema, né? Um poema. Muito bem, um poema. E aqui seria o quê? Jornais. Seria uma notícia, um jornal. Lembrando que, veja que nós também pegamos o jornal de papel. Hoje não existe mais jornal de papel, né? Hoje existe jornal eletrônico. Para você encontrar um jornal de papel, acho que você ganha na loteria, né? Claro que ainda tem uns, por exemplo, o Povo aqui em Fortaleza, de vez em quando ainda vende, né? Mas veja que as pessoas não compram mais, por isso que não se faz mais. São coisinhas que vai se modificando. Então, veja, ó, a gente não usa mais carta, o e-mail, quase ninguém. Assim, a gente ainda utiliza, mas tem menino, tem adolescente que nem sabe mandar um e-mail, né? A lista telefônica, o convite de casamento, o próprio jornal, são o quê? São exemplos de gêneros que simplesmente passaram, estão em desuso, não se usa mais, tá certo? Então, veja como ele se modifica. A gente vai modificando e o gênero também, tá bom? E por último, eu acho que é o último, esse daqui. Esse daqui é o quê? É um manual. Seria o quê? Pronto. Pronto. Seria o quê? O manual de instruções. É, isso mesmo. Pronto. E aqui, meu povo, só para que a gente possa fechar e relembrar, ó, tá vendo? Nós temos os 5 tipos: narrativo, descritivo, argumentativo, que é a mesma o quê? Dissertativo, expositivo e injuntivo. Então, para cada tipo existe o quê? Milhares de gêneros. Então, o tipo narrativo, a gente vai ter a fábula, a piada, a crônica, a novela. O texto descritivo, a gente vai ter o retrato, a lista de ingredientes, a lista de compras, o cardápio. O texto dissertativo argumentativo, que é o texto que você defende. Você vai ter o quê? O editorial, uma monografia, a redação, uma tese. O texto expositivo, o que é que a gente tem de gênero? A conferência, os verbetes, enciclopédia, a própria aula. E o texto injuntivo, que é aquele que dá praticamente uma ordem na gente. O que é que a gente tem? O horóscopo, a bula de remédio, o manual de instrução, tá certo? Então, o que é que eu quero que vocês realmente lembrem? Os tipos, nós temos 5. Os 5 tipos, os 5 dedos da mão. Então, para cada tipo, existe o quê? Milhares de gêneros, tá certo? Então, para que a gente possa, pelo menos, pegar isso daí. Os tipos são 5, mas os gêneros são milhares, tá bom? Pronto. Deixa eu ver se o Alan já chegou, porque já está aqui em tempo, porque senão a gente... agora a gente vai para as perguntinhas. Se o Alan não tiver chegado, eu continuo. Alan, tu tá aqui, meu filho? Não sei se ele tá. Acho que ele chegou ainda não. Pronto. Então, vamos aqui continuar, certo? Agora nós vamos para as nossas perguntas, tá bom? Pronto. Segue alguns gêneros de texto que circulam no nosso cotidiano. Identifique oralmente cada um deles. Esse primeiro que está aqui, tá certo? Esse que tem assim, postergar, adiar, deixar para outro momento, para depois. Ele foi obrigado a postergar seus compromissos para amanhã. Essa partezinha que tem falando postergar, tá
certo? Qual seria o gênero? Eu quero saber se vocês lembram. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Vejam se vocês conseguem. Então, é tudo aquilo que, por exemplo, quando você vai atrás do significado, quando você não sabe o significado da palavra, você vai atrás. E aí, Dicionário. Dicionário? dicionário, mas dentro do dicionário tem ele. Vocês lembram, vocês sabem? Não, não é legenda, não. Não, não é legenda. Meu Deus do céu. Não é legenda. Isso, Milena, muito bem. Verbete. Verbete de dicionário. Então, toda vez que você vai atrás de um significado, aquela palavrinha ali é chamada de verbete. Tá certo? Pronto. O do meio é o quê? Qual seria o gênero? Palavras cruzadas. Deixa eu ver se é palavra cruzada. Muito boa até para nós, para que a gente possa melhorar a memória, né? A gente oferece muito aos idosos também. Palavra cruzada é muito bom, tá certo? E o terceiro, que tem os Minions aqui, adoro os Minions, ó, fã dos Minions. Os Minions, aí perto dos Minions tem assim, ó, na Hortifruti, eles se uniram em busca da alimentação saudável. O que seria isso daqui? A junção disso daí com os Minions seria o quê? Muito bem, anúncio publicitário ou propaganda. Anúncio publicitário. Tá vendo? Muito bem, povo. É isso mesmo. Então veja como o gênero, ó, pipoca na nossa vida. Tá bom? Vamos para outra questão, ó. Assinale a alternativa que associa, respectivamente, as características à sua função aos gêneros mencionados. A gente vai ler 3 bichinhas e aí, para cada uma delas, vai ter um gênero, tá certo? Por exemplo, ó, pequena narrativa em que os animais são os personagens protagonistas. Apresenta uma crítica ao comportamento humano por meio da atitude de animais. Esse gênero serve como distração e moralização, pois apresenta diversos valores considerados socialmente caseiros. Isso daqui é o quê? Antes de eu mostrar para vocês. Vocês sabem? Antes mesmo de ver? Vocês sabem o que é isso daí? Personagens. Os animais são personagens. Será que é filme? Quase. Nós já falamos dele aqui. Os animais são personagens e sempre dentro dela tem uma moral. O que é? Muito utilizado para crianças. A gente utiliza muito isso, né? Quase, Claudevânia, quase. A gente usa muito para as crianças. Fábulas, né? É o quê? Fábulas. Fábula, isso, a fábula. Muito bem. Olha que eu não estou nem mostrando as opções, tem as opções, viu? Segundo, texto com linguagem verbal e não verbal, da ordem do descrever e prescrever, com uso de elementos voltados para determinado público-alvo, cujo objetivo é o quê? Despertar sentidos ou desejos. Apresenta predomínio da sugestão sobre a informação. Aí eu vou passar. E o 3, texto com as mesmas características básicas da narração, sem, contudo, apresentar conflito, sem apresentar conflito. Tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo. Escolham aí, de acordo com 1, 2 e 3, qual seria a opção que tem justamente os gêneros que bate com cada um desses? Vou voltar ao primeiro aqui. Ó. A primeira vocês já viram. Falta vocês descobrirem a segunda. Certo? Ah, tá, viu? Ó. Qual seria a opção correta?
Oi. Todo mundo tá indo na. Lembrando que a gente, por Estou em exemplo, dúvida. É muito complicado. tá nada. Olha aqui, ó. Primeiro vocês têm que saber, ó. Tem que ver aqui o negócio. Pronto. A Tô em número 1 dúvida. é o quê? A número 1 é o quê? Só a 1 é o quê? Quero ouvir. Hã? Uma fábula. Fábula. A 1 é fábula? Pronto. Se a 1 é fábula, então onde é que tem fábula? Logo na primeira, onde é que tem fábula? Ah, Ah, né? Ah, não pode, tem que seguir um atrás do outro, viu? Se a um tem que ser a primeira, a segunda, a 2 tem que ser a segunda, e a terceira tem que ser a terceira. Não pode misturar as coisas, não. Então, a gente só tem fábula onde? Na B e na D, né? Pronto, na B e na D. Então, a gente já descarta a C e a E. Pronto. Então, entre a B e a D, qual seria? Certo? A terceira, ó. Leiam só a terceira, para ver aí. Porque pela terceira, a gente já sabe qual é. A terceira tem a ver o quê? Tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo. Isso é uma notícia de jornal ou é um relato autobiográfico? Nós estamos entre a B e a D, né? Então, qual seria? Letra D. Experiências vividas. Quem é que vem? Quem é que vive? A pessoa. Então, tem que ser o quê? Autobiográfico. O que é autobiográfico? Eu falando de mim. De mim. Eu falando do que eu vivi. Autobiográfico. Tá certo? Pronto. Continuando. Leia o texto, identifique o gênero e a que tipo ele pertence. Ó. Adoro isso daqui, a tirinha. Tem uma senhora atendendo o telefone e ela fala: quem é a pessoa do outro lado da linha? Seu admirador secreto. Aí ela responde: ok, continue secreto. Pronto. Se eu fosse perguntar, porque eu vou perguntar, né? E aí, esse gênero aqui é o quê? É uma piada, né? É uma piada. Veja a estrutura. Pode ser uma piada e pode ser outra coisa também, né? E aí? eu não acho que é uma piada, mas também não sei. Isso aí é porque eu esqueci como eu vi há pouco tempo. Quadrinhos. É o quê? Histórias de quadrinhos, em revistas. História em quadrinhos. Muito bem. Trata-se do gênero história em quadrinhos, narrativa breve, em geral distribuída por vinhetas, que são os quadradinhos, associada a elementos não verbais, imagem, grafismo, expressão, as quais visam uma reflexão crítica. Então, essa história em quadrinhos aqui, agora eu estou perguntando a coisa lá do início da aula. Essa história em quadrinhos se encaixaria em uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal ou uma linguagem mista? Mista. Mista. Por quê? Porque a gente vai ter tanto o desenho como a gente vai ter as palavras. Então, é uma linguagem mista. Certo? Tudo bem, povo. Pronto. Considere o texto para as questões de 4 a 7. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui um gênerozinho do lado esquerdo e nós temos a pergunta. O texto tem por objetivo. Qual é o objetivo desse gênero? Identificar o laboratório responsável pela fabricação do remédio,
insistir na necessidade de sempre se respeitarem as ordens médicas, orientar os usuários para o correto consumo de um medicamento ou divulgar os bons resultados obtidos por um determinado remédio. Qual é o objetivo desse gênero que está aí do lado? Facinho, facinho. Oi. Eu acho. Primeiro a gente tem que saber qual é o gênero. E daí, da parte do que a gente acha que ele é, a gente sabe o objetivo dele, né? Agora eu quero que vocês falem no... Liguem e falem. Esse gênero aqui é o quê? Uma pessoa, diga. Uma pessoa. Qual seria esse gênero? Cadê vocês? Não estou escutando mais ninguém. Hein? Fala, meu povo. Cadê vocês? Caiu? Bula. Bula, pronto. Se é uma bula de remédio, então qual é o objetivo da bula de remédio? Letra C. Orientar, né? Orientar Orientar sobre o uso correto do medicamento. Isso mesmo. Muito bem. A bula de remédio orienta nós que vamos tomar o remédio, né? Então, ela tem um objetivo propriamente, ok? Pronto. Próxima. Questão 5. Na última parte da bula, há o seguinte texto. Não tome medicamento sem orientação de seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Sobre esse texto que está aqui, ele infere-se que o remédio pode ser tomado livremente, automedicação pode ser tolerável, automedicação é o procedimento de risco à saúde, ou reações desagradáveis são comuns para quem usa o medicamento. O que é que esse texto de aspas está querendo dizer? Acredito que seja a C, né? Letra, olha aqui o negócio pipocando. Bem, letra C. De acordo com as informações, a automedicação pode trazer risco à saúde e, em alguns casos, levar à morte, como está sugerido na palavra perigoso. Muito bem, povo. Tá vendo como não é difícil? A gente só precisa entender o que é que o comando está nos pedindo, ou seja, a pergunta inicial está nos pedindo, tá certo? Próxima pergunta. O texto informa claramente que o remédio tem validade de 12 meses a partir da data de sua fabricação, se bem conservado. O médico deve ser informado das condições de conservação do medicamento. Esse tipo de medicamento não deve ser consumido por crianças ou há avisos para manter o medicamento longe das crianças, né? Então, a gente precisa ver aqui, né? O que é que realmente ele vai nos dizer, ó. Ver aqui. Pronto. Aqui, ó. O que é que o texto vem a nos dizer, né? Tá bem aqui. Tá vendo? Pronto. O que é que o texto claramente informa? Letra. Todo mundo botou a letra D. Essa D é de agora? É de agora. Letra. Aí. O remédio tem validade de 12 meses a partir da data de sua fabricação, se bem conservado. O texto informa claramente, tá certo? Tem que voltar realmente e ler. O ruim é porque, como está longe, a gente não leu tudo, né? Mas, letra A, tá certo? Esse tipo de texto serve para o quê? Esse tipo de texto que é uma bula de remédio, certo?
Ele serve para quê? Para instruir, divertir, informar, emocionar ou divulgar algo? E aí? A B. B? Instruir, informar. Informar. Então, letra... Instruir ou divulgar algo. Instruir e informar, né? A bula é um texto que acompanha o medicamento e tem o propósito de orientar e informar os pacientes acerca da composição do produto, data de validade, dosagem, assim sucessivamente, tá bom? Então, pode ser instruir e informar. Diga, pode falar, Ivan. Não, era só a questão lá do que o texto estava falando, né? Mostrando. É porque lá na hora, quando eu vi o texto, a palavra, a informação maior aparecia assim, aparecia essa, né? O tratamento deve ser mantido fora do alcance de crianças, coisas assim. Por isso que eu fui na D, que foi o texto maior que eu vi lá. Não deu para a gente ler tudo. Justamente, isso mesmo. Considere o texto para as questões de 8 a 10. Ó. Uma das características desse texto é... Primeiro, a gente tem que ver qual gênero é esse. O gênero tem assim, Letícia. No sábado, eu vou com minha mãe ao cinema. Vamos sair mais ou menos às 13 horas. Você quer ir com a gente? Lorena. Tá certo? Pronto. Isso daqui é o nosso gênero. Qual é uma das características desse gênero? Função descritiva, foco na terceira pessoa, linguagem formal ou presença de emissor e receptor? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. B, eu acho. É de agora? A parte botou B. Oi. Oi. B, né? O que mais? Estou vendo aqui. Só tem a Magda aqui, cadê o resto? Bora, meu povo. A gente tem que errar aqui para poder aprender. Não tenha medo, não. Tem que errar aqui mesmo. B. Pronto. Foco na terceira pessoa. Vocês sabem o que é a terceira pessoa, né? Estão botando é porque sabem. Né? Camila botou D. Né? Ah, pronto. É bom porque todo mundo fala uma coisa diferente. Né? Vamos lá, ó. Primeira, que tipo de gênero é esse daqui? Qual é o gênero disso daqui? Pronto, bilhete. Bilhete. Se é o bilhete, então a gente tem que ver assim, qual é a característica uma das características desse bilhete, né? Então seria a letra B, presença de emissor e receptor. Liliane, por quê? Porque uma coisa é emissor. Quem é que está emitindo a mensagem? A Letícia. Letícia. E quem é que está recebendo? A Lorena. Então, nós temos aqui a presença de emissor e receptor. Então, no meio, nós temos a mensagem, no início, a gente tem quem manda e no final, a gente tem quem recebe. Certo? Então, é uma das características, ok? Pronto. Depois nós vamos estudar sobre isso também. Nós vamos relembrar falando sobre isso também, tá
bom? Sexta, uma das marcas que indica a presença do locutor nesse texto é o são, né? Que é também desse texto aqui, ó, tá certo? Também é desse texto, certo? Uma das marcas que indica a presença de locutor nesse texto é o são. A presença de descrições, pronome e verbos na primeira pessoa, foco na mensagem ou propósito didática, que seria um ensinamento. Ó. Olhe para o texto, que é o bilhete, certo? No sábado eu vou com minha mãe ao cinema, vamos sair mais ou menos às 13 horas. Você quer ir com a gente? Pronto. Qual seria a marca que indica a presença de um locutor aqui? De uma pessoa que está falando, né? E aí, qual seria? Deixa eu ver aqui se alguém já colocou. Eu acho que seria a presença de descrições. Descrição. Está descrevendo alguma coisa? Descrever é quando a gente olha e fala sobre alguma coisa que a gente está vendo ou que a gente viveu. Então, por exemplo, eu falo assim, gente, alguém assistiu a novela ontem? Eu não assisti. Aí a pessoa pega e vai me descrever o que é que passou na novela. Aí ontem a novela, a protagonista fez isso, papapá, entendeu? É isso. Então, nesse texto aqui não está descrevendo nada, não. Ao contrário, só está pedindo, ó, vou com minha mãe ao cinema, papapá. Não está descrevendo o cinema, não está descrevendo o que é que elas passaram, ainda vão passar, né? Então, será ser, papapá, pronto, vamos ver aqui. Seria pronomes e verbos na primeira pessoa, né? Por quê? Porque quem envia a mensagem, quem está enviando a mensagem? A Letícia, né? A Letícia está enviando a mensagem, né? E aí a gente pede ver que a gente pega, ó, no sábado eu vou, né? Eu vou. Quer vir com a gente, né? Então a gente vai ter aqui o foco realmente na primeira pessoa, certo? Ó, interlocutor é quem a recebe, locutor é quem envia, interlocutor é quem recebe. Assim, no bilhete, marcas como verbos e pronomes na primeira pessoa sinaliza a presente desse elemento da comunicação, certo? E aqui, considerando a função do bilhete, infere-se que o propósito desse texto é. Qual é o propósito, o intuito, o objetivo do bilhete? Informar, descrever, instruir ou opinar? Qual seria? Eu responderia A. A? Qual seria? Letra A. Informar. O bilhete, apesar de simples e curto, que é bem breve, tem o propósito de transmitir o quê? Uma informação. Ele não está instruindo nada, porque ele está pedindo, não está dando ordem, ele não está opinando nada, até mesmo porque está passando só uma mensagem. Ele está o quê? Informando. Tá certo? Deixa eu ver se temos mais. Pronto. Aí aqui eu quero que vocês só juntem, por exemplo, o tipo, né, no caso aqui, com o seu gênero. No A, B, C, D e E, nós temos os 5 tipos. Injuntivo, descritivo, narrativo, argumentativo e expositivo. Argumentativo é a mesma coisa de dissertativo, tá certo? E a gente tem os gêneros: conto, verbete, carta de reivindicação, receita culinária e cardápio. Então, a gente vai juntar cada um, certo? O 1 fica com o quê? Com a C. O 4 fica com o quê? Com a E. Tá vendo? Para que a gente possa saber o tipo com o seu gênero, certo? Então, vamos aqui, ó, para não perder muito tempo, né? Pronto. O conto seria vinculado a que tipo?
Injuntivo, descritivo, narrativo, argumentativo ou expositivo? Narrativo. Narrativo. Então, o 1 seria para o C, né? Pronto, eu estou colocando aqui. Verbete seria o quê? Injuntivo, descritivo, argumentativo ou expositivo? Verbete de dicionário. Seria o quê? Se não sabe, aí pula. Carga de reivindicação seria o quê? Receita culinária seria o quê? Expositivo? Descritivo? Injuntivo? A receita culinária é injuntivo. Então, A. o A fica com a A, né? E a 1 fica com a C. Foi colocado até agora. E o cardápio é o quê? Cardápio que tem compras, que a gente vai comer alguma coisa. Tem o quê? É o quê? Descritivo. É o quê? É o B. É descritivo? Foi isso? Pronto. Então, vamos ver aqui. Ó, ficou. Veja se bateu com o descritivo. O narrativo, número 1, ponto, né? Certo? O 2, expositivo, ficou com verbete. O 3, argumentativo, ficou com a carta de reivindicação. O 4, injuntivo, ficou com a receita culinária. E o 5, descritivo, ficou com quem? Com o cardápio. Esperamos que vocês tenham feito, né, direitinho, certo? Já estamos finalizando. E aqui, só para que a gente possa finalizar, ó, os gêneros textuais organizam informações linguísticas considerando a finalidade do texto, o papel dos interlocutores e as características da situação de produção. Vamos ler uma notícia e analisar como isso ocorre. Aí aqui é só uma notícia para falar sobre, por exemplo, Sony e Microsoft anunciam novas linhas de videogame. Para você ver, né, uma nova geração de consoles. Aí vai falar de videogame, Xbox, PlayStation 5, né? As diferenças são muitas. Aí eles começam a falar sobre a diferença. Aí o que é que cada console vai trazer, certo? E aí, no final, tem um negócio falando justamente em relação a esses consoles assim, certo? Ó, os 2 lançamentos devem acontecer em 2020, mas ainda não há data definitiva. A pandemia não impactou os planos das empresas. Apesar das inovações tecnológicas, especula-se que esta possa ser a última geração de consoles relevante da história. Isso porque empresas como a Google estão lançando e aprimorando a tecnologia de streaming de jogos, que precisa apenas de internet e um controle para funcionar. Se isso der certo, pode ser que no futuro os consoles tenham o mesmo destino que os aparelhos de DVD e sejam praticamente o quê? Substituídos. E veja que realmente acontece isso, né? Então, muitas coisas acontecem, vai acontecendo, e elas realmente vão sendo substituídas realmente. Então, isso aconteceu com a carta, né? Com a lista telefônica, certo? Com o próprio telefone realmente que fica na nossa casa. Então, a internet e a tecnologia vai fazendo com que novos gêneros possam realmente, né, nascer e possam realmente outros entrar em desuso, tá bom? Então, meu povo, para que a gente possa só relembrar, os tipos são 5, cada um deles nós vamos ter o quê? Vários gêneros textuais, tá bom? Então, para que a gente possa entender que dentro da nossa vida
eles existem. A gente só não para realmente para pensar, ai, que tipo é esse? Mas agora vocês podem parar e podem começar a pensar. Ah, eu estou aqui com o cardápio na mão. Será que o cardápio é o que a Liliane falou? Uma descrição, uma narração, uma injunção, uma dissertação? Tá certo? Porque assim a gente também vai treinando, tá bom? Então, que tenhamos esperança, pois a gente com certeza vai chegar lá. Esperamos que realmente vocês possam estar conosco e vocês possam realmente, né, pensar nessa possibilidade, certo? Agarrem a possibilidade. Não deixem ela realmente sair pelas mãos de vocês. Eu sei, nós sabemos que nada vem de mão beijada, certo? Então, e sabemos também das dificuldades de cada um, principalmente das dificuldades que moram em Baretama. Mas é por isso que o Pensa acontece. Ele só acontece porque realmente a gente quer isso o melhor para vocês. Tá bom, meu povo? Então, cheiro para você. Alan já chegou. Deixa eu ver se ele já chegou. Não sei se ele já chegou. Deixa eu ver o que é que botou aqui. Mas a gente não pode desistir, justamente, não podemos desistir. Podemos mesmo não. Podemos mesmo não. É isso mesmo. Alan, meu filho, você está por aqui? Oi, meu povo, tô por aqui. Tava Alan, ouvindo vocês aqui nos bastidores. tu não quer deixar a aula para amanhã, não? Para fazer junto com a Thaís? Tenho, porém, de que amanhã à noite eu tenho aula na FECLESC. É verdade. É Certo. verdade. Ai, Aí, Jesus. como é que a gente faz? Ou então pode deixar para outro dia. O que é que você acha? Eu acredito que sim, né? Eu tô vendo aqui a reação das pessoas esperando elas falarem alguma coisa também. Deixa para a próxima. Já é 9 horas. Pronto. Pois vamos fazer assim, a gente vai finalizar hoje com a aula de língua portuguesa, e aí quando for amanhã... Para a próxima, professora, que eu estou só o bagaço aqui. Mas aí, quando for na próxima semana, a gente encaixa a aula do Alan, justamente para que ele possa vir e dar essa aula de história para vocês. Tá bom, meu povo? Viu? Cheiro. Até depois. Por favor, amanhã nós temos aula de oficina de redação e sábado a gente vai se encontrar. Tá bom? Cheiro. Até a próxima, se Deus